Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, foi até Israel para tentar convencer o aliado a mudar as táticas da guerra contra o Hamas e evitar as mortes de civis palestinos. Mas a pressão americana, por enquanto, não surtiu efeito. Depois de visitar a Arábia Saudita, o assessor de segurança da Casa Branca, Jake Sullivan, viajou a Tel Aviv. Os Estados Unidos temem que o conflito se espalhe pelo Oriente Médio e pressionam Israel a estabelecer um prazo para o fim da guerra. O governo americano já disse que os bombardeios indiscriminados estão isolando Israel e espera que o aliado mude o rumo da guerra e diminua a intensidade dos ataques. Segundo o Hamas, mais de 18 mil palestinos foram mortos desde o ataque terrorista de 7 de outubro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a pressão internacional não vai interromper a guerra e que vai continuar até alcançar o seu principal objetivo, a eliminação do Hamas. O outro lado também aparece irredutível. Em Doha, o chefe político do Hamas, Ismael Haniyeh, afirmou que qualquer plano do pós-guerra em Gaza que não envolva o grupo é uma mera ilusão. A Casa Branca também pressiona Israel em se empenhar mais na libertação dos mais de 130 reféns que ainda estão em cativeiro na faixa de Gaza. E a pressão sobre a guerra no Oriente Médio aumentou após a Assembleia Geral da ONU pedir um cessar-fogo humanitário na faixa de Gaza, enquanto o presidente dos Estados Unidos alertou que Israel corre o risco de perder apoio internacional por seus bombardeios indiscriminados na região. Dos 193 países membros da ONU, 153 votaram a favor da resolução. 10 nações, incluindo os Estados Unidos e Israel, votaram contra e 23 se abstiveram. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou após uma conversa com o presidente americano Joe Biden que Israel recebeu pleno apoio dos Estados Unidos, mas admitiu que há discordância entre os aliados sobre a fase pós-Hamas. Biden disse posteriormente que o governo israelense se opõe a uma solução de 2 estados e acrescentou que Netanyahu é um bom amigo, mas precisa mudar em relação a esse assunto. Segundo Biden, Israel tinha o apoio da maioria do mundo após os ataques de 7 de outubro, mas está começando a perder esse respaldo devido aos bombardeios indiscriminados em Gaza. Israel bombardeia o estreito território em resposta ao ataque cometido por milicianos islamistas do Hamas, no qual mataram 1.200 pessoas e sequestraram 240. O Ministério da Saúde de Gaza afirma que 18.412 pessoas morreram desde o início da ofensiva israelense, a maioria mulheres e menores de 18 anos. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, depois de uma passagem por Washington, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu na última quarta-feira na Noruega que seus aliados europeus e americanos continuem ajudando o país na guerra contra a Rússia. Zelensky tenta convencer os países nórdicos a financiarem um projeto de produção de armas em território ucraniano. If you want not to lose your lives, your society, people, children. Se você não quiser perder suas vidas, sua sociedade, seu povo, suas crianças, você realmente precisa de um poderoso escudo de defesa. Precisa de aeronaves até artilharia. Nós precisamos de tudo isso e vamos ter, se o mundo e a Europa se unirem em torno da Ucrânia. É por isso que não poderemos vencer sem ajuda. That's why, of course, you can't win without help. Zelensky busca mobilizar seus aliados depois que uma contraofensiva ucraniana iniciada em junho não obteve os resultados esperados. O presidente ucraniano esteve na terça-feira nos Estados Unidos, onde se encontrou com o mandatário Joe Biden e tentou convencer, sem sucesso, o Congresso americano a liberar mais recursos para o conflito contra os russos. Washington é o maior apoiador de Kiev e já forneceu mais de 40 bilhões de dólares em ajuda militar às forças ucranianas.
Venezuela e Guiana concordaram em não usar força na disputa por Essequibo. A informação consta em uma declaração conjunta emitida pelos dois países após o encontro dos presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfan Ali, na última quinta-feira. O encontro cara a cara entre os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfan Ali, terminou com um acordo no qual ambos os países descartam o uso da força na controvérsia sobre o Essequibo, um território rico em petróleo disputado há mais de um século. Guiana e Venezuela concordaram que, direta ou indiretamente, não se ameaçarão, nem usarão a força mutuamente em nenhuma circunstância, incluindo aquelas decorrentes de qualquer controvérsia existente entre ambos os estados, indicou uma declaração conjunta lida por Ralph Gonçalves, primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, sede do encontro. Também acordaram que qualquer controvérsia entre os dois estados será resolvida de acordo com o direito internacional, incluindo o Acordo de Genebra, acrescentou o documento. Venezuela e Guiana também aceitaram promover um novo encontro entre as partes, dentro de 3 meses, no Brasil. Os presidentes encerraram a reunião com um aperto de mãos, após cerca de 2 horas de discussão em São Vicente e Granadinas, promovida pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe e pela Comunidade do Caribe, com apoio do Brasil. Antes da leitura da declaração conjunta, o presidente Ali enfatizou o direito de seu país de explorar seu espaço soberano. A reunião foi realizada em meio a uma preocupação crescente pelas trocas de declarações cada vez mais ásperas entre os dois presidentes sobre Essequibo. O território de 160 mil quilômetros quadrados, rico em petróleo e outros recursos naturais, administrado pela Guiana, é reivindicado pela Venezuela. Representantes de quase 200 países aprovaram na COP28 um apelo histórico a favor de uma transição energética que permita abandonar progressivamente o uso dos combustíveis fósseis. O documento reconhece a necessidade de reduções profundas, rápidas e sustentadas da emissão de carbono, caso a humanidade queira limitar o aumento da temperatura global em 1,5 grau. O texto final foi aprovado por quase 200 países, após longas negociações que se estenderam por um dia além do previsto. O acordo afirma que a transição das energias que provocaram o aquecimento do planeta deve ser acelerada nesta década crucial. O presidente da conferência, Sultan Ahmed Al-Jaber, afirmou após a aprovação que foram estabelecidas as bases para alcançar uma mudança transformadora histórica e comemorou que, pela primeira vez, haja uma linguagem sobre combustíveis fósseis em uma declaração. 8 anos após o Acordo de Paris de luta contra a mudança climática, a comunidade internacional afirma que uma preparação é necessária para deixar para trás as fontes de energia que permitiram o maior crescimento econômico da história. O texto final da conferência aponta que a primeira ação é triplicar a capacidade energética renovável e dobrar a eficiência energética média até 2030. Em seguida, acelerar os esforços para eliminar progressivamente o carvão, sem medidas de redução, acelerar o uso de combustíveis com 0 ou baixas emissões e efetuar uma transição dos combustíveis fósseis de maneira justa, ordenada e equitativa. A meta é alcançar a neutralidade de carbono até 2050, mas o texto não deixa claro se até esta data, fundamental no calendário de batalha climática, os países devem ter abandonado completamente a dependência das fontes de energias fósseis. O que a comunidade internacional reitera é que até meados do século, o planeta deve equilibrar os gases que envia para a atmosfera com aqueles que retém. E ainda falando sobre aquecimento global, os líderes da União Europeia chegaram a um acordo para uma grande reformulação do mercado energético do continente. A ministra da Energia da Espanha, que ocupa a presidência rotativa do bloco, afirmou que o acordo provisório vai alterar a concepção do mercado energético da União Europeia. Os planos buscam tornar o mercado menos exposto à volatilidade e foram uma resposta à ofensiva russa na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 e responsável por disparar os preços da energia. O acordo ainda deve ser aprovado e adotado tanto pelo Conselho Europeu quanto pelo Parlamento Europeu. O pilar do tratado é a implementação dos chamados contratos por diferença, CFD na sigla em inglês, a um preço garantido pelo Estado.
Neste mecanismo, caso o preço do mercado atacadista seja superior ao preço fixado, o produtor de eletricidade deve devolver o lucro adicional obtido ao Estado, que pode redistribuí-lo entre os consumidores. Se o preço do atacado for inferior ao fixado, o produtor receberia uma indenização do Estado. O texto também reforça a proteção aos consumidores vulneráveis em situação de pobreza energética ameaçados por cortes de energia. Às vésperas das eleições de 2024, o Congresso americano abriu formalmente uma investigação sobre um possível impeachment do presidente Joe Biden. O processo praticamente não tem chances de sucesso, mas representa um estorvo para a Casa Branca antes das eleições presidenciais de 2024. Biden tentará a reeleição. Os conservadores, que têm maioria na Câmara dos Representantes desde janeiro, acusam o líder democrata de ter usado a sua influência quando era vice-presidente para permitir que seu filho Hunter fizesse negócios na China e na Ucrânia. Horas antes, Hunter deu uma entrevista coletiva em que negou as acusações contra seu pai. Hunter admitiu que cometeu erros, mas acusou os apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump de tentarem desumanizá-lo para prejudicar seu pai. E na Argentina, a inflação em 12 meses atingiu quase 170% em novembro, um dos índices inflacionários mais elevados do mundo. Este é o cenário que o governo recém-iniciado de Javier Milei encontra no país. Para combater a inflação e, principalmente, o déficit nas finanças públicas, o ultraliberal anunciou um programa de austeridade, que inclui a redução dos subsídios às tarifas de energia e transporte, bem como a suspensão de obras de infraestrutura financiadas pelo Estado que ainda não começaram. Fiquei irritado com o aumento, mas bem, era o que tinha que acontecer. Em algum momento eles iam tirar os subsídios. Mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas do país, só em novembro, os preços ao consumidor subiram 12,8%. Os setores com maiores altas foram saúde, 15,9%, alimentos e bebidas não alcoólicas, 15,7% e comunicação, 15,2%. Vai afetar muito a Argentina, as pessoas. Mas para que haja mudanças, se algo não for feito, nada acontecerá. Então eu concordo com o que está acontecendo. Obviamente afeta muito. Eu tenho um filho, e hoje o leite dele, que custava 6 mil a um ano, hoje estou pagando 24 mil pesos pelo mesmo leite. Quer dizer, nós sabemos, e o presidente também falou sobre o que estava por vir, mas tem que haver uma mudança. Outra medida adotada foi uma desvalorização da moeda argentina de mais de 50%, a 800 pesos por dólar na taxa de câmbio oficial, dentro de um regime de controle que contempla uma dezena de taxas de câmbios diferentes. Milei advertiu que os próximos meses serão duros e que as coisas vão piorar antes de melhorar. O presidente garante, porém, que está tentando evitar uma catástrofe, como a hiperinflação que a Argentina vivenciou em 1989 e 1990. O Produto Interno Bruto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, cresceu 0,7% no terceiro trimestre na comparação com o anterior. Mas, numa projeção mais a longo prazo, as perspectivas de crescimento caem quase pela metade nas principais economias. Acompanhe. De acordo com a OCDE, o desempenho dos países do G20 foi misto no terceiro trimestre. Houve fortalecimento da economia na China e nos Estados Unidos e também na economia do México, enquanto na Itália ocorreu crescimento de 0,1% após uma contração de 0,4% no segundo trimestre. Por outro lado, o quadro piorou em outros países do grupo, como na Arábia Saudita, Turquia, Japão, Canadá, África do Sul, França e também na Alemanha. O PIB do Brasil também desacelerou, ao passo que na Austrália, na Índia, Indonésia, no Reino Unido e também na União Europeia, a perda de fôlego foi mais marginal. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB do G20 cresceu 2,9% no terceiro trimestre, após avanço de 3,6% no segundo trimestre. Em uma projeção mais a longo prazo, a organização alerta para a necessidade de impostos mais altos como forma de frear dívidas, já que o crescimento nas economias desenvolvidas e nas de mercados emergentes tem chances de cair quase pela metade nas próximas décadas. Mesmo diante de pressões pela aceleração da mudança para uma energia mais limpa, sistemas eficazes de precificação do carbono, por exemplo,
podem gerar receitas importantes para alguns governos. Os globos de vidro com neve artificial são um dos clássicos desta época do ano. Uma família austríaca fabrica o objeto de decoração desde o século passado. Eles são exportados para vários países e já foram vendidos até para presidentes americanos. A família Perzi, na Áustria, se tornou conhecida por fabricar globos de neve. É uma história que começou há muito tempo atrás. Our snow globe is an invention of my grandfather. He invented the snow globe by mistake. Nosso globo de neve é uma invenção do meu avô. Ele inventou o globo de neve por engano no ano de 1900. Meu avô era fabricante de instrumentos cirúrgicos e queria melhorar a lâmpada para a iluminação de salas de cirurgia. Após alguns testes, acabou criando o globo de neve. Tests created the snow globe. O avô dele encheu um globo de vidro com água para aumentar a convergência da luz em um ponto mais preciso. Ao colocar alguns grãos de semolina dentro, observou que a queda deles lembrava a neve. Pronto, nascia o globo de neve, um produto que acabou se tornando famoso no mundo inteiro. Entre os clientes da empresa estão os ex-presidentes americanos Bill Clinton e Barack Obama. A empresa tem 50 funcionários e agora está ocupada entregando pedidos de final de ano. São feitos 200 mil globos de neve por ano. 80% são exportados para os Estados Unidos e o Japão. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você. Até mais!